Deus, povo abençoado, povo eleito, nação santa, povo de Deus que nesse momento parou para dar crédito à pregação desta palavra que você vai ouvir aí agora no conforto da tua casa. Palavra essa que vai edificar a sua vida, que vai mudar a tua história, o teu modo de pensar, o teu jeito de agir. Eu não sei o que ou como está a tua vida ou o que você tem vivido por esses dias, mas eu quero falar para você que tem solução para todos os seus problemas. De repente você parou aí agora e está pensando até mesmo em parar, em desistir, em voltar para trás. Eu quero te dizer uma coisa: não pare, não desista, não olha para trás, continue a sua caminhada, porque em breve você vai cantar o hino da vitória, em breve você vai passar por essa situação e logo depois você vai contar rindo de algo que você não estava suportando, mas porque o Deus que eu vou pregar dessa palavra te ajudou e você venceu. E eu quero dizer uma palavra que está na Bíblia, que ela me garante, te garante, que a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Então, você que parou aí agora para me ver e para ouvir esse programa de televisão, eu quero dizer uma coisa: Jesus é a solução para a tua vida. Pastor, o senhor chegou aí agora com essa palavra, falando desse nome de Jesus Cristo, eu não conheço ainda, mas eu quero te dizer uma coisa, que depois que você der crédito a esta palavra e der crédito a este nome que se chama Jesus, a tua história vai mudar, o teu modo de agir vai mudar, o teu modo de pensar vai mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é eficaz e ela é viva. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito do homem nessa terra. Pastor, e como que eu posso receber esta palavra? Eu quero dizer para você que parou aí agora para me ver e para ouvir esta palavra, que quando nós damos crédito à pregação da palavra de Deus, ela começa um reboliço de dentro para fora. Como assim, pastor? A história começa a ser mudada por causa da palavra de Deus quando nós damos crédito, quando nós paramos para ouvir. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então tem algo na palavra de Deus que vai fazer gerar fé dentro de mim, para que eu possa dar crédito à pregação e receber o milagre da parte de Deus. E é isso que eu quero trazer para você nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde. Eu não sei qual é o horário que você parou para dar crédito a esta pregação, mas eu quero dizer para você uma coisa, que a palavra de Deus vai mudar a tua história. É você mesmo que parou aí agora, que está triste, desanimado, cabisbaixo, já não vê mais solução para o seu problema. Eu quero te dizer uma coisa: dá crédito a essa palavra de Deus, dá crédito à pregação desta palavra, porque hoje pode ser o dia que o Deus desta palavra que eu vou pregar vai mudar a sua história, vai mudar o seu pensamento, vai acender a fé no seu coração. De repente você que já esteve caminhando com Cristo há um tempo e pelas adversidades da vida, ou até mesmo por algumas tristezas dentro da igreja, ou até mesmo em alguns lugares, você parou de ir na casa do Pai, parou de ir na igreja e não quer saber mais de ouvir a palavra de Deus. É com você mesmo que Jesus está falando esta noite, nesta manhã, nesta tarde, nesse dia de hoje. Porque, anota o que eu estou te dizendo aí agora, a tua vida antes de você dar crédito à pregação da palavra de Deus, era de um jeito. Talvez você não vencia em nenhuma área da sua vida, mas um dia você parou e deu crédito a essa palavra.
e essa palavra entrou dentro de você e começou a mudar a sua história. Começou a florescer e dar frutos. E por causa das perseguições da vida, das lutas cotidianas, você desistiu e parou no meio do caminho. E agora tem sofrido ataques, tem sofrido derrotas, tem sofrido coisas que você não estava quando você estava dando crédito à palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: a partir de agora a tua história vai mudar. Pastor, como que o Senhor me garante para que eu possa acreditar que essa história, que essa palavra vai mudar a minha história a partir de hoje? Porque a palavra de Deus, ela não tem como entrar na vida de uma pessoa e não fazer nada. Por quê, pastor? Eu estou falando de algo vivo, de algo que já foi falado antigamente e tem sido falado nos dias de hoje. Eu estou falando de algo que vai mudar a história. E você que está vendo aí agora, está assistindo, você sabe que essa palavra muda a história. Quantas pessoas já deram testemunhos de que esta palavra mudou a sua história? Pessoas que estavam nos hospitais com uma palavra final do médico, dizendo que não tem mais jeito. E talvez por causa de uma oração de um servo do Senhor, essa pessoa foi curada e ela hoje é um testemunho vivo de algo que Jesus fez através desta palavra. Porque quando nós damos crédito, ela muda a história. E meditando nessa palavra, você que está me vendo aí agora, você que tem um exemplar bíblico dentro da sua casa, no seu lar. Ah, pastor, eu não tenho uma Bíblia em casa. Abre o aplicativo aí no celular. Hoje em dia nós temos aí muitas facilidades. A ciência se multiplicou e isso é uma das coisas boas, maravilhosas, que você pode ter acesso. Você pode abrir aí no aplicativo do seu celular, no computador e acompanhar a ministração dessa palavra. E meditando nessa palavra no livro de Ezequiel, capítulo de 37, de número 37, nós vamos entrar em uma palavra onde talvez está faltando na tua vida algo que este homem de Deus fez para que acontecesse um milagre para o povo de Deus. E a Bíblia diz no livro de Ezequiel, que era dos profetas de Deus, que profetizava na terra e Deus fazia acontecer através da palavra de Deus, e a história de pessoas eram mudadas. De repente você parou para me ver aí agora e vai poder fazer o que está escrito nessa palavra e a sua história vai mudar. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, que está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, é uma palavra verdadeira, é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. O profeta agora está dizendo que a mão do Senhor veio sobre ele. E o Senhor levou o profeta agora em espírito e pôs ele no meio de um vale de ossos secos. E não somente secos, estavam sequíssimos. E eu quero trazer essa palavra que vai mudar a sua história a partir de agora. A gente sabe que um vale de ossos secos é um vale de coisas que não têm vida.
Ossos secos não têm vida, não tem carne, não tem coração, não tem veia, não tem cabelo, não tem nada. São somente ossos secos. O Senhor pega o profeta e leva ele em espírito, e agora vai abrir a visão do profeta e vai mostrar a ele os ossos secos. O que me chama a atenção nesta palavra é que não eram poucos ossos. A Bíblia diz que eram numerosos sobre a face do vale. Era muito osso, meu irmão. Para pensar. Um ser humano tem, no mínimo, para você entender, mais de 20 ossos. Para você entender. Agora você imagina o profeta sendo levado por Deus numa visão aonde ele vai ver ossos secos. E a Bíblia diz que eram sequíssimos, sem vida. Não tinha vida, não tinha respiração, não vinha nada. Os ossos estavam secos. E agora o Senhor vai fazer uma pergunta ao profeta. O Senhor vai ter um diálogo com o profeta. Pastor, o que é isso? Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele gosta de ter intimidade com o ser humano. Ele gosta que o ser humano converse com Ele e Ele também converse com o ser humano. Mas muitas das vezes a gente, pelas nossas coisas do dia a dia, isso acaba nos fadigando, nos cansando. E muitas das vezes nós não temos tempo nem para conversar com aquele que nos criou. A Bíblia diz que o profeta de Deus, ele estava tão ligado em Deus, que ele está em espírito no meio de um vale. E olha que coisa tremenda. O Senhor pergunta para o profeta, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Olha a pergunta que Deus faz para o profeta. Deus pergunta para o profeta: poderão viver estes ossos? Na lógica humana, na visão humana, automaticamente, se nós estamos no meio de um vale de ossos, que não tem vida, não tem nada, a gente vai responder para o Senhor não. Mas não é isso que o profeta vai responder para o nosso Deus. Não é isso que ele vai falar para o nosso Deus. Por quê? Porque Ezequiel era um profeta de Deus e ele sabia que tudo que Deus faz, tudo que Deus pergunta, tudo que Deus quer mover, ele sempre vai fazer algo para impactar ou para mostrar o seu tamanho poder. E ele pergunta ao profeta: poderão viver esses ossos? Agora o profeta transfere a responsabilidade para o nosso Deus. Ele vira para o nosso Deus e fala: Senhor Jeová, tu o sabes. Sabe o que o profeta está respondendo para o nosso Deus? O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece tudo. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor. É a tua criação. É o Senhor que pode mover o sobrenatural. O profeta fala algo que talvez a resposta dele naquela hora era: eu vou responder desse jeito e coloco na mão de Deus. E automaticamente ele fez certo, porque tudo que eu e você colocamos na mão de Deus, vai acontecer algo sobrenatural. Às vezes você que está me vendo aí agora, está lutando com as suas forças,
com a força do seu braço. Você está lutando, não está chegando a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer uma palavra de Deus que diz que o homem não prevalecerá pela força do seu braço. Aí o profeta fala para Deus: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que se o Senhor falar, vai acontecer. Isso se chama confiar em Deus. Isso se chama acreditar no Deus que nós estamos servindo. De repente você está assim, de repente você está triste demais, com uma tristeza profunda, uma depressão, ou com uma enfermidade, e já não tem mais jeito. Mas se você transferir esse problema para a mão de Deus, Ele vai te dar a solução. Porque existe um Deus nos céus que sabe de tudo o que acontece aqui na terra. Ele conhece todos os moradores da terra. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem crê nele e quem não crê nele. Ele sabe quem realmente precisa de um milagre e de quem não precisa de um milagre. Mas, como você parou para ouvir e dar crédito a esta palavra, eu acredito que você precisa de um milagre na tua vida. Pastor, eu não preciso de um milagre na minha vida hoje não, mas tem um amigo, tem um colega, tem um vizinho, o marido, a esposa, o filho, que está precisando de um milagre. E você que está me vendo, você pode ser profeta para essa vida aí. Às vezes você está esperando um sacerdote, um pastor, um pregador da palavra chegar aí com uma solução para a tua vida. E Deus está querendo usar você mesmo, que está me vendo, para profetizar. Olha que coisa tremenda. O profeta fala para o Senhor. Ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? O Senhor pergunta. E o profeta disse, olha só, e eu disse, o profeta falando: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Meu irmão, isso é coisa muito séria. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa sobrenatural. Você olhar para um monte de ossos e falar para um monte de ossos: ouve a palavra de Deus. Quem tiver de fora vai falar: fulano agora está maluco, o pastor está doido, está falando com um osso seco, que não tem vida, que não vai a lugar nenhum, que não vai sair dali. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela muda a história. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Por isso que o nosso Deus falou para o profeta. Olha o que o Senhor falou. Profetiza. Por que, pastor, que Deus falou isso com o profeta? Porque Deus quer usar o homem para que o homem seja participante dos seus milagres. Deus podia fazer sem o profeta profetizar, sim ou não? Ele pode tudo, foi ele que criou tudo. Mas ele quer que o homem participe, para que o homem glorifique o nome dele. E uma das coisas que está faltando hoje em dia são as pessoas ser gratos a Deus pelos milagres. Que, pastor, é verdade isso que o senhor está falando? É verdade. Na maioria das vezes nós levantamos de manhã para o nosso fazer depois de uma noite dormida. Às vezes tem pessoas que nem dormem direito, mas dormem. Tem pessoas que no meio da noite acordam e já acorda reclamando, murmurando, maldizendo e quer que Deus faça alguma coisa. Ei, meu irmão, seja mais grato pela tua vida.
Se você acordou, dá glória a Deus e aleluia. Porque se você for num hospital do câncer e ver lá, tem pessoas que estão lutando para viver e tem pessoas que estão reclamando do dia que acordou mal, com a dorzinha de cabeça ou algo assim. Mas eu quero te dar um ingrediente para a sua história mudar. A partir de hoje, faça como o profeta. O Senhor falou para ele: profeta, você está vendo esses ossos secos aí? Então fala para esses ossos aí, ouve a palavra do Senhor. De repente você não gosta nem de ler a palavra de Deus, a Bíblia, o livro santo, a palavra que vai mudar a sua história, mas a partir de hoje começa a meditar nessa palavra, porque essa palavra ela tem poder, ela muda a história de qualquer ser humano na face da terra. Olha que coisa tremenda. O profeta disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. O profeta está falando que quem vai fazer o milagre é Deus. Ele falou: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ele falou: ouve a minha palavra. Ele falou: ouve a palavra do Senhor. E logo depois ele disse: ossos secos, ouve a palavra. Só que tem um dono. Essa palavra tem um dono. Essa palavra tem um Deus. Essa palavra é poderosa. E olha o que está escrito: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Que, pastor? Não tinha vida, estava morto, não tinha nem como acontecer nada. Mas Deus está agora usando o profeta para fazer algo sobrenatural. De repente você que está me vendo aí agora, ainda não viveu isso aqui, ó, o sobrenatural de Deus na sua vida. De repente você está me vendo aí agora e a sua vida está um fracasso, está uma derrota, está vivendo os piores dias da tua vida. Ei, profetiza sobre a causa. Profetiza sobre aquilo que você está vivendo. Profetiza que você não aceita mais essa situação, mas não profetiza você, não. Fala segundo a palavra de Deus. Porque o profeta aqui ele não foi bobo, não. O profeta até tinha autoridade para falar isso sobre a minha palavra. Até porque Elias, que também era um profeta de Deus, quando Deus usou ele para falar que não ia chover durante 3 anos e 6 meses, não choveu, e ele falou segundo a minha palavra. Mas ele tinha crédito com Deus para falar isso. Ele podia falar que Deus assinava embaixo. Pastor, eu não tenho crédito hoje para falar com Deus não, mas se eu falar ele vai me ouvir? Vai. Ele vai te ouvir. Por quê, pastor? Ah, pastor, já pequei tanto contra Deus, já falei até mal de Deus. Meu irmão, mas se você se arrepender, se você se voltar para Deus, Ele vai mudar a sua história. Deus não é como o ser humano que julga, que dá a sentença e coloca preso, não. Deus não é assim, não. Deus ele veio para mudar a história daquele que crê nele. O profeta agora está fazendo algo a mando de Deus. Ele disse assim, diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós. Só quem tem o poder de fazer o Espírito Santo entrar em alguém é o nosso Deus. Ou entrar em algo. Deus está falando que ia fazer. Ele não está falando que vai pensar se vai fazer. Ele não é igual eu e você, que falamos, amanhã eu vou na tua casa e a gente faz um negócio e no meio do caminho você desiste. Não, Deus não é assim não. Se Deus falou que vai fazer algo na minha vida e na tua vida, meu irmão, fica tranquilo que vai acontecer. Deus falou através do profeta aqui, olha, eu farei entrar em vós o Espírito e vocês vão passar a ter vida. Aqueles ossos secos agora vão ter que dar o jeito deles. Porque quem está falando não é o ser humano.
É o próprio Deus usando o profeta para profetizar. E ele disse: e porei nervo sobre vós, e farei crescer entre vós carne sobre os vossos ossos, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que Deus está falando. Você que está me vendo aí agora, você precisa saber quem é Deus, meu irmão. Não adianta você ouvir falar de Deus. Jó também ouviu falar de Deus. Mas no momento da vida dele de provação, ele falou: olha, antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Jó está falando? Eu sei que tudo que o Senhor faz muda a história de alguém. E olha que Jó era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. Deus permitiu a provação vir, mas no final ele teve vitória. Eu quero profetizar na tua vida a partir de agora, que depois desta ministração, você que está me vendo, vai profetizar e algo vai acontecer na sua vida. Pastor, o profeta profetizou? Profetizou. Deus mandou, ele fez o que Deus mandou. Olha o que está escrito no versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olha o que Deus faz. Até o profeta profetizar era só ossos, mas agora está começando a entrar vida. Porque não sei se você percebeu, por 2 vezes o Senhor falou que o Espírito ia entrar naqueles ossos e eles iam passar a ter vida, ia viver. Eu quero profetizar que a partir de hoje você vai ter vida. A partir de agora sua história vai mudar. O quadro que você está vivendo vai mudar. E eu quero ir mais longe ainda. Você vai ligar para a Nova TV e vai falar: olha, depois daquela palavra eu recebi meu milagre, eu recebi a minha bênção, eu tomei coragem e profetizei, e agora a minha história mudou. Guarde essa palavra no seu coração e viva esta palavra, porque ela vai mudar a sua história. Você que está me vendo aí agora, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus em oração. Pai, nesse momento eu te agradeço por essa humilde palavra do Senhor que muda a história de pessoas. Meu Deus querido, essa pessoa que parou para ouvir, deu crédito a esta ministração, a esta palavra, ela precisa de um milagre na sua vida, e não só na sua vida, na sua casa, de algum familiar, de algum amigo, algum colega, de alguém que precisa ter vida, e vida com abundância como está na tua palavra. Meu Deus, que esta pessoa que está ouvindo ou assistindo agora esse programa de televisão, meu Deus, possa profetizar e o milagre acontecer, e o Senhor possa aumentar a fé do seu povo para ver os milagres e acreditar que tu és o Deus que não mudou, mas que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, assim eu oro e te agradeço pela vida desse povo abençoado pelo Senhor, que vai receber os milagres em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que ouviu essa palavra, guarde ela no seu coração e até a próxima. Fique com Deus e o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.